vocês, o Coisa da Gente veio hoje ao sítio Simão Lopes, aqui no município de São José dos Cordeiros. Hoje viemos conversar com Damião de Souza. Damião tem um museu que nós vamos conhecer e mostrar na verdade a vocês. Eu quero desde já mandar um abraço a todos vocês que assistem nosso canal, vocês que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, curte. Que são coisas da gente tá sempre mostrando coisas interessantes na nossa região, tá bom? Então fique conosco, vamos lá em Damião e conhecer o seu museu. Vamos lá? Era a pintura antiga conforme eu ganhei, tá certo? Só que alguns são originais. Uma peça dessa não tem fim, né, Damião? Exatamente. Chama-se chaleira. A chaleira de que café. Nós aqui no Nordeste chamamos de chaleira. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, é usado frequentemente. Isso daqui começando exatamente por esse aqui é a erva mate chimarrão. A gente chama chimarrão, mas chimarrão é realmente a erva mate. Aqui se faz um chá, erva mate, que coloca na cuia, como de fato vou mostrar daqui a pouco, certo? A cuia que o rei Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira, o rei do disco, certo? Enviou, a filha dele enviou para mim exatamente essa erva mate. coisa boa. Para você ter uma ideia. Essa bacia, por exemplo, nós chamamos de bacia. Lavar prato, né? Exatamente. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Inclusive tem uma bacia e tem o porta-bacia que antigamente toda casa tinha por obrigação, vermelho, exatamente, né? Esse vermelho, esse azul, tá certo? Daí por diante. Começando um pouquinho também, sai. Aqui, por exemplo... Tu vai editar depois? Tá gravando mesmo? É assim mesmo que fica? Porque tava com medo de estar tá. Então pode... Para o pessoal conhecer melhor, ficaria exatamente. Todas as na parede. Exatamente, o pessoal vinha para refeição ou para lavar as mãos, com certeza tinha que lavar, sim, exatamente. Aqui é o porta-bacia e aqui essa porta-bacia aqui, ou seja, a bacia pertenceu a um homem muito antigo, um dos primitivos aqui do cemitério, chamado Hermínio da Silva, pai de 10 filhos. Ô Damião, é uma pergunta, você parou ou você ainda continua juntando, ganhando, comprando? Ganhando, meu amigo, modesta parte, como eu disse no início, de 4 mil peças que eu tenho, modesta parte só comprei 16. 16. Agora comprei assim porque eu fiz questão de comprar, porque quem iria me dar, fez questão que eu não pagasse, mas devido ao zelo que eu via de alguém, como estava em tal local, eu dizia, não, para ocupar o espaço, claro, não ficar vazio, eu vou preencher. Aí terminei, vamos dizer assim, comprando e ao mesmo tempo comprando um outro objeto da atualidade. Entendi. E ao mesmo tempo trocando, não é comprar. Certo? Isso daqui é uma serra, né? É uma chama-se roçadeira. 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 Serra é quando é exatamente, né? Exatamente, diferente daquela. Aqui foi o ferreiro que fez, certo? Do Caititu. Lembra o nome do... Manuel Zé Galdino. Um dos maiores ferreiros que nós temos do município de Sumé. Tá em atividade? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, aqui foi a primeira caixa, de creme crack que apareceu em Fortaleza, certo? Uma relíquia, pessoal. Relíquia, certo? Outra relíquia também é aquele óleo Dondon, certo? Considerado de óleo Dondon dos nossos avós. Ô Damião, uma caixa dessa aproximadamente foi lançada mais ou menos em que ano, você lembra? Segundo a sobrinha terceira do primeiro padre de São José dos Cordeiros, Salete Cordeiro da Silva. Ela comprou em 46 no Juazeiro do Norte.
no Juazeiro do Norte, que depois isso, com certeza, ela foi professora universitária em Fortaleza. Isso era um presente, né? Presente, e inclusive... Porque era raro, né? Nem todo mundo tinha condição de comprar. É tanta raridade que ela, ao me dar esta caixa, ela perdeu exatamente, ela guardou tantos e tantos anos, que terminou perdendo o biscoito e eu fui quem terminei ganhando, que eu ganhei a caixa. Que alguém disse que eu poderia ter ganhado o biscoito. Aqui é quando não tinha, papel, certo, e nem plástico. Aqui eram os comerciantes que vendiam feijão, vendiam cereais, e seis dessa aqui seria meio saco, é meia cuia essa aqui, onde comprava farinha, onde os sacos eram no meio da rua. Naquele ditado que dizia, eu quero meia cuia de milho. Meia cuia de milho, meia cuia de farinha, meia cuia de arroz, meia cuia de café, por exemplo. Isso aqui era a medida. Ela calculada, realmente, são 6 quilos. São 6 quilos. Conforme eu tenho até a quarta, que vou mostrar a vocês também, que uma quarta seria 1 quilo. Certo. Tá certo? Voltando aqui aos objetos aqui, nós temos óleo, né? Essa foi a primeira fábrica de óleo em Campina Grande, Paraíba. Quando a fábrica de óleo Dondon faliu, aí foi transferido para Recife, Salada em Recife. Inclusive, Pernambucana, né? o endereço está aí, certo? De ferro, viu? De ferro. Hoje é plástico, né? E aliás, meus primeiros brinquedos, meus primeiros carrinhos, foi exatamente feito dessas latas. Aí você vê, hoje é o plástico, né? O plástico, o óleo, o próprio doce, né? Exatamente, era em lata, né? Exatamente. Você vê que o sabor era outro. Outro, melhor. Exatamente. Voltando aqui, e esses troféus aqui? Esse candinheiro foi do primeiro pernambucano que saiu de Santa Maria do Cambucá e chegou aqui no Simão Lopes em 82. Ele era flandileiro e foi o primeiro candinheiro que ele fez exatamente aqui no Simão Lopes. Amaro Paixão, chamado de Amaro Paixão. Tá certo? Esse daqui, Daminho. Esse jarro aqui de madeira foi um dos primeiros pedreiros de São José dos Cordeiros, chamado José Perpétua. José Perpétua, mas que deixou uma família numerosa. Quem foi que fez? De madeira, foi ele que esculpiu. Foi ele mesmo que esculpiu? Esculpiu, foi ele que esculpiu. Muito bem feito. Tanto ele esculpiu como um outro cidadão, também cordeirense, fez aquele relógio, certo? Fez aquele relógio de barro, aquele ali é de barro. De barro. Aquele relógio é de barro, né? Exatamente. O dono desse jarro aqui é o dono desse relógio aqui. E fez esse também de barro, certo? Ali foi o rifle. Aquilo ali foi a coronha do rifle de 1844. 1844, o rifle considerado de papo amarelo. Do primeiro interventor de São José dos Cordeiros. Para você ter uma ideia. Realmente aqui foi o relógio do bisavô do mecânico de São José dos Cordeiros, chamado Doquinha, não sei se vocês conhecem, do bisavô dele, relógio de parede. Esses chifres ali foi do touro de meu sogro, que morreu com 28 anos de idade. Os dentes desse boi caíram, certo? Botou ração bem cedo, quando foi à tarde, morreu. Aquele de bigode branco. Esse homem era do dia, do mês e do ano de Lampião. Pai de 10 filhos. A mulher dele, chamada de Maria Cristina da Conceição, criou esse que está no meio, foi criado por os avós. Aquele ali é filho dele, foi o primeiro homem que foi para o Rio de Janeiro, aqui de São José dos Cordeiros, em Pau de Arara. Certo? É João Bezerra da Silva. Esta bengala foi feita em 1901. Já ela prevendo que iria ficar idosa, profetizou que o filho mais novo dela fizesse uma bengala, já se prevenir para a velhice. Essa bengala aqui feita de jucá.
tá certo? Aonde eu nasci e me criei, essas dobradiças da porta, de 1938, a casa que eu nasci e que me criei, aonde tinha exatamente um caritó que poucos de vocês sabem ou já viram um caritó, tá certo? Esta aqui foi a primeira, um armador da primeira casa de um sítio de São José dos Cordeiros chamado Riacho do Carneiro. Essa dobradiça foi a primeira dobradiça da cadeia de São José dos Cordeiros, que um compadre meu realmente, infelizmente, ficou detido lá, cismou, quebrou a cadeia e terminou arrancando as dobradiças de murro. Essa dobradiça aqui. Era tá forte, certo? né? Forte. O dono desse cilindro foi o segundo repentista que cantou com Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro. Manuel Alves Clementino. Esse aqui. No mínimo, eu sem medo de errar, informações francas e leais e concretas. Ele fez um propósito, quando completasse 1 trilhão de pães, ele deixaria de ser padeiro, o dono desse cilindro aqui. Aqui é o moinho, original de Alexandre Ferreira da Silva. Ele era de 1901 e foi do avô dele. Foi ele que me deu, morreu com 99 anos, há 10 anos atrás. Eu cheguei a visitar alguns idosos que não deixavam muitas visitas irem para a salinha ou sala de janta. Muito bem. Não confiava nos estranhos, deixava na sala. Esse aqui também é um porta-bacia. Um porta-bacia, mas para a sala, para lavar as mãos na sala, tá certo? Damião, cortando sua conversa, me fez lembrar uma coisa interessante. Nós sabemos de 2020, 2021, principalmente 2020, veio essa pandemia e as pessoas já tinham o quê? Um álcool gel. Exatamente, né? Exatamente. Ali, e era sabão. Para se lavar, né? Se proteger. Exatamente. Tanto quem está na casa, como também pessoas que vêm de fora, né? Exatamente. Aí você vê também, você olha na história, um relato muito interessante que Damião passou para nós aqui, que as pessoas deixavam isso na sala e diziam, não, só passa para a sala de janta depois que lavar as mãos. Exatamente. Não é isso? Por quê? Ou seja, o pessoal já há muito tempo já tinha higiene. Exatamente, né? Exatamente. Pessoal, eu já vi vários serrotes. Meu pai, inclusive, tinha um muito grande, né? Mas desse tamanho, não. O serrote tem aproximadamente 1,80 m. Exatamente, são 8 palmos e meio. 8 palmos e meio. Eu acho que Damião é o dono do maior serrote que tem. Os que estudam me garantem que jamais na Paraíba tem outro desse aqui. Vocês tem conhecem esse aqui também. Olha, o maior serrote acho que do Brasil, né? Esse aqui me explica como é que a pessoa trabalhava com um objeto desse? Grande pergunta e grande resposta. Para um serrote, claro, serrar, evidentemente é preciso que os dentes do serrote estejam travados. Ou seja, o que é travamento de serrote? É um dente para um lado e outro para o outro. No tamanho desse aqui, se tiver só um errado, jamais você serraria. Por exemplo, um coqueiro, aqueles 2 cepos que nós vamos filmar daqui a pouco, exatamente, foram serrados, foram aparados com esse serrote. O peso é o dele. Agora, por quê? Porque ele está travado, não falta um dente. Faltando um dente, até um desse aqui que é menor, precisaria, porque pode olhar que está faltando alguns dentes, precisou de colocar
esse suporte para Q2, muito menos, quase a metade, não é verdade? E precisava de 2, que também desse aqui também é raro. Não, meu pai, eu lembro que meu pai tinha um quase desse tamanho. Certo, mas alguém... Até o cabo pareceu muito. Exatamente. Entendeu? Mas desse tamanho aqui, de aproximadamente 1,80 m, é muito importante também registrar, foi também do primeiro, certo, do primeiro evangélico que chegou em 1920 em São José dos Cordeiros. Ele é de onde? Ele era ferreiro de Recife. Ele fez esse serrote, fez esse galfo aqui para trabalhar com carvão. Ele trabalhava com carvão. Aqui é aço, você jamais serra, só um dente desse aqui, você jamais serraria com essas serrinhas que muita gente hoje utiliza. Tá certo? Damião, nós temos aqui umas coisas que você me fez voltar aqui ao passado, né? A gente tinha também um desses aqui que nós brincávamos muito, eu e meu irmão, né, José Maria. E o seu aqui tá pintado, né? Pintado. E aqui é uma pulverizadora de algodão. Justamente, isso de algodão. Mesmo. Certo? Voltei há uns 20 anos atrás. Tem esse aqui. Esse aqui moderno. Utilizava um veneno chamado de estricnina, que muita gente atribui estricnino, mas o nome seria estricnina, que vem de massa. Inclusive esse aqui ainda está adequadamente para quem quiser trabalhar. Tem um sopro muito forte. Eles usavam muito assim também em formigueiro, né? O formigueiro é esse aqui que eu vou mostrar. Esse é o de sola, né? Esse aqui era para algodão. E vou mostrar a vocês aqui o antigo, que é pai. Esse é de bronze, pulverizadora de bronze. Esse aqui é o tradicional. Antes, esse é o pai de todos os outros. Muito lindo. Olha, amigo, aqui tá intacto. Olha, chamava-se estricnino, porque, inclusive, vou mostrar o recipiente que só podia guardar o veneno de pedra. Colocava aqui, para vocês terem uma ideia, as pedras e colocava fogo, brasa aqui dentro. Era tão forte que se você pulverizasse, no seguinte ano você não poderia comer o feijão ou o milho que fosse pulverizado, que tinha matado o formigueiro. Porque o veneno era mais forte do que depois passou a ser chamado de Andreque, que já foi menos, que era muito perigoso, mas ainda era menos do que o estricnino. Vou mostrar o recipiente. Vou mostrar para vocês o recipiente então. Esse bico aqui se colocava na boca do formigueiro. E aqui, o cara colocava o pé aqui, tá certo? Tampava aqui, tem a tampa de madeira original. Vocês estão vendo? Claro, raridade, certo? Tampava, colocava o pé aqui e pode olhar que vai fazer força lá, ó. Tá vendo? Ó? Então, na medida que fazia isso, o veneno evidentemente saía, penetrava no buraco do formigueiro, não iria 2 horas, eliminava todo tipo de formiga. Damião, aproximadamente essa peça tem sem medo de errar, hoje tem 130 anos. Porque quem me deu faleceu com 95 anos e foi do casamento do pai dele. Eu estou colocando no mínimo sem medo de errar. Caso eu chamasse ou convocasse a família, eles ainda diriam que eu estaria mentindo, que colocaria seus 150 anos. Eu boto 130 para a família afirmar que tem mais. Essa peça aqui chama-se alqueire. Inclusive, quem conhece a Bíblia fala, não se esconde uma lâmpada debaixo de um alqueire. O que é alqueire? Alqueire é o recipiente para guardar sementes, por exemplo, de melancia, de jerimum, de pepino, certo? Coisa, volume pouco, né? Volume pouco, mas só o volume pouco, mas eu pergunto a você, aqui poderá caber até 6 quilos. Uma pergunta se faz,
Qual pequeno produtor que planta 6 quilos exatamente de semente? A não ser de milho. Milho, por exemplo, minha planta é meio saco. Colocado em depósito, né? Exatamente. Outra raridade, aqui. Esse aqui era o tonel que o primeiro comerciante de São José dos Cordeiros vendia gás, querosene jacaré. Para você ter ideia, aqui era na torneira, o cabra chegava e queria meio litro, com muitos pobrezinhos, semanariamente. E antes disso aqui, o fogo era numa telha, amigo. O fogo era numa telha. Que eu vou lhe mostrar o primeiro lampião a vapor. Antes, claro, da energia. Certo? Aqui foram as lamparinas, são as lamparinas de um dos homens mais idosos também aqui da comunidade de Simão Lopes. Manuel Juventino da Costa, essas 3 lamparinas. Esse cofre aqui foi do primeiro homem de São José dos Cordeiros que doou o terreno para São José dos Cordeiros, chamado João Batista Cordeiros, que só existe a cidade de Cordeiros porque ele foi quem doou o terreno. Inclusive foi o dono desse cofre que construiu aquela igreja juntamente com o filho, quando se ordenou em 1910. Certo? Aqui, o segundo cofre foi do primeiro prefeito de São José dos Cordeiros, chamado Nestor de Andrade Lima, o homem que governou Cordeiros por 15 anos. Perdeu a chave desse cofre em 1960. E aí? E os familiares me deram, mandei restaurar. Aí e hoje não encontrou essa chave, não? Não encontrou a chave, inclusive o homem que fez aquela roçadeira, conforme eu disse, aí fez nova chave, fez tudo. Abriu. E hoje está funcionando. Ah, sim. Certo? Eu poderia ter até uma botija aqui dentro, exatamente. Né? Aqui, outro aiqueire. Eu não conheci, não. Esse machado aqui foi de meu avô. Meu pai herdou em 1951. Em 1951. Aqui chama-se o rapa-tacho, uma raridade também. Aqui foi o primeiro rapa-tacho do município de São José dos Cordeiros, onde fazia rapadura, que daqui a pouco eu vou mostrar. Isso aqui está o rapa-tacho, vou mostrar o tacho. Raridade. Rapadura, para fazer rapadura. Aqui. São Gonçalo. A primeira fazenda, certo, e o primeiro engenho de rapadura foi exatamente em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Mas aqui em Cordeiro tinha engenho? Tinha engenho, inclusive aqui foi exatamente. Mas era onde? O rapatagem. Em São Gonçalo, já dividindo com Livramento. Livramento e São José dos Cordeiros. Que inclusive ainda tem a casa, ainda tem os escombros lá. E inclusive eu tenho o tacho e tenho o rapa-tacho. Mas por que assim veio acabar? A família não quis continuar? A família seca, por exemplo, vieram as secas, a estiagem, a porta-copo. Esse copo aqui é uma das coisas mais antigas que eu tenho. Esse aqui pertenceu a Ângelo Vito, um dos fazendeiros primeiros do Simão Lopes. É um caneco da... É um caneco. Ele tanto se alimentava bem como bebia bem. Esse chifre aqui foi do touro maior que se viu dizer, que já se ouviu falar da cidade de Livramento. Pelo tamanho do chifre, para vocês terem ideia. Aqui se chama brocheira. Eu não conhecia, não. De um homem chamado Hernandes Veríssimo da Silva. Era o carpinteiro mais aperfeiçoado, que ele era de Barra de Xandu. E veio, os pais vieram morar aqui, fez a casa em 1919, para vocês terem uma ideia. Aqui, outra raridade. Camela. Não. Não? Isso é o prato do casamento de Alexandre Vicente, o dono do moinho. Alexandre Ferreira da Silva. Mas ele comandou, né? É porque era comum na época dele, os primeiros pratos. Dizem que foi promessa. Dizem que foi promessa. Aqui chama-se cartiçal. No mínimo, eu, Damião, como ministro da Igreja Católica Apostólica Romana, como se diz, já alumiei
no mínimo 15 pessoas com a vela neste cartiçal. Este cartiçal pertenceu a uma mulher chamada Adelaide, que os mais velhos chamavam a véia de Laia, que foi pego a dentes de cachorro, que era índia. Ela tinha 1,55 m de altura. É baixinha, né? Certo? Cartiçal. Aqui foi o primeiro rádio de Alfredo Felipe. Aqui foi o primeiro rádio de um homem chamado Inácio Ruzara. Era o homem que casou com duas irmãs. Aqui é uma história. Essas piolas de cigarro aqui, uma história dramática, que cabe à sensibilidade do ouvinte. Numa terça-feira, 10h30 da manhã, o irmão dele veio da Bahia. Eu estou falando do vereador Antônio Brandão da Silva. Antônio Brandão da Silva. Ele fumava muito, ele fumou esses cigarros no espaço praticamente de 3 horas. O irmão dele fazia 8 anos que tinha vindo visitar. O irmão veio da Bahia e o irmão dele é muito chegado a essas coisas antigas. Todo Natal, Antônio Brandão, o vereador, ia para a Bahia. Quando o irmão soube que eu tinha esses troços, aqui que alguém chama de museu, ele disse: Antônio, este ano você não venha aqui para a Bahia, que eu vou para Paraíba, porque depois que minha mãe morreu, só tem uma coisa que faz eu ir na Paraíba. É se alguém tivesse um museu para visitar. Ele disse: pois já tem, venha. Ele veio com o irmão, chegou aqui, já a gente conversar, e quando eu mostrei para ele algumas coisas, que eu fui mostrar várias fotos das pessoas que haviam morrido nas minhas mãos, ele disse: Damião, vou te pedir uma coisa. Quando eu morrer e você for vivo, quem vai me amortalhar será você. Vou deixar esse documentário hoje com a minha mulher e com meu filho. Filho este que hoje é vereador de São José dos Cordeiros. Eu tive a honra de trabalhar 2 gestões com ele, com Antônio Brandão. Aliás, quando eu comecei em 96, um birô lá da Câmara era para nós 2. Eu e Antônio Brandão. Isso foi por volta de 10h30, quando foi 2 horas da tarde, o irmão viajou para a Bahia. Quando foi à noite, 6 horas, ele assistindo o terço de Serra Branca, da Rádio de Serra Branca, e disse para Zefinha, a mulher dele: Zefinha, hoje eu brinquei com o Damião, e brinquei e ao mesmo tempo estou falando a verdade para você. Caso eu venha falecer, seja Damião que vai exatamente me amortalhar. Damião vai comprar o caixão, vai me amortalhar e vai tirar os terços meus. Você garante fazer esse pedido? Antônio, deixa de brincadeira, tu tá falando demais, tá argorando. Isso foi na terça, por volta de 6 horas. Na quinta-feira, deu um andor, ele foi para Serra Branca, chegou lá, o filho, na época eu era presidente, o filho que era meu motorista, meu secretário, pegou o carro, tentou socorrer o pai. Quando chegou lá, no hospital, aplicaram uma injeção. Ao voltar, ele faleceu. 5 horas da manhã da sexta-feira, exatamente o pedido que ele fez, em nome de Deus, eu realizei o pedido dele. Aqui estão as piolas, que nós chamamos, as piolas dos cigarros que ele fumou aqui na terça-feira, e na quarta já estava sepultado. Aliás, na sexta já estava sepultado. Certo? Aqui. É uma história, né? História. Eu percebi aqui que você tem bastante ferro, né? Certo, cada um de um modelo, por incrível que pareça. E vários modelos. Esse é o ferro chamado de 6 buracos. 6 buracos. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Tá certo? Esse aqui não é considerado e ao mesmo tempo, é porque aqui é onde entra o ar. Certo? Uma coisa que eu quero mostrar, principalmente para essas pessoas que gostam de assistir nosso canal, você que tem aproximadamente seus 18, 20 anos, você não alcançou, né, esse ferro. Esse ferro, na verdade, é o chamado ferro de passar, né? Exato. Hoje, as donas de casa, né, têm seus ferros leves, elétrico, a vapor. Certo. Esse daqui, quem sabe sua avó, né, inclusive a avó de nosso cinegrafista Diego aqui, era ela que passava a roupa do meu pai, dos meus tios. Certo, né? certo. Isso, imagina o peso disso, né, desse ferro cheio de brasa para passar aquele externo de linho. Exatamente. Né? Exatamente. Quanto sofreu minha tia Zefa, a avó de Diego, e muitas mães de família que trabalharam um peso desse, né? Exatamente. Que hoje ficou só na história. Na né? história. Registrado. Esse ferro aqui veio da Serrinha. Não sei se vocês conhecem Carlito da Serrinha, casado com a professora de São José dos Cordeiros, Marluce, certo? Foi o primeiro que apareceu na Serrinha. Só que esse aqui ainda é neto dos que eu tenho ali, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Esse aqui Pessoal, é neto. Só lembrando um negócio a vocês, se o vídeo ficar longo, culpado é da minha, certo? Mas eu sei que o vídeo não tem como, né, a gente exibir todo o conhecimento, todo o material que o Damião tem no seu acervo, né? Mas ficará para um próximo vídeo, viu? Certo, certo. Vamos lá, Damião. Muito bem. Voltando aqui. Aqui. Pode ser. Pronto, aqui chama-se riscador de madeira. Certo. O dono desse riscador chamava-se Manuel Cuia. Por que Manuel Cuia? Porque era carpinteiro ou marceneiro. E tantos pedidos que alguém pedia, só pedia cuia. Cuia para botar farinha, para botar na mesa. Cuia para apanhar água. Cuia, que eu vou mostrar até de que é feito, que é do cabaço. Certo. Eu tenho o cabaço e tenho a cuia. Aproximadamente casado com uma mulher chamada de Filomena, que foi a mulher, por um lado, mais temida que a nossa comunidade já conheceu, sem medo de errar. De 300 anos para cá, foi a mulher mais temida. Por quê? Por exemplo, se ela chegasse numa casa, tivesse um pé de manga e pedisse uma manga e o dono não desse, ela dizia: amanhã, começando por amanhã, essa planta vai continuar viva e vai crescer do jeito de uma borracha no fogo. Não ia, meu amigo, foi público e notório. Não em 24 horas. Não, quando era no outro dia, as folhas caíam. Portanto, muita gente, fazendeiros, quando ela pedia, que ela não pedia, ela perguntava, não pedia: você não tem coragem de me dar esse bezerrinho, não? Alguém dizia: leve a vaca. Quando o cabra queria, que isso aqui sai, certo? Por exemplo, você queria dessa largura, olha, isso era riscar, tá certo? Queria só dessa largura, também dessa aqui fazia também com esse, tá vendo? Desse aqui fazia com esse, desse fazia com esse, para tirar só essa tirinha. Muito criativo. Certo? Foi ele que fez, sem medo de errar. Em 1912, ele fez isso aqui, em 1912, tá certo? Aqui é o pilão deitado. Ele está em pé, mas é denominado de de pilão deitado. Eu tenho pilão em pé, conforme, não sei se o amigo já filmou lá. E aqui nós chamamos de quarta. Eu tô vendo que você tem bastante quarta. Bastante, exatamente, foi do avô de Antônio Brandão, do rapaz. Esse aqui é outra raridade fora de sério.
Aqui chama-se murrão. Certo. Apelidado no Brasil, inclusive no Nordeste, de murrão. Esse aqui é inglês. Inglês. Esse material aqui, para ganhar esse, o homem jogou 10 vezes no terreiro. Apesar que eu não tenho coragem de jogar a primeira vez. E você gosta de troço velho? Eu vou lhe desafiar. Eu disse, não jogue não, que a primeira vez quebra. Ele disse, se quebra é porque você não tem sorte. Eu dou, mas dou com essas condições. Digo, jogar 10 vezes, jogou 10 vezes e não quebrou. Serrinha não tem direito de serrar uma coisa aqui não, amigo. Meu Deus. Certo? Recipientes dos comprimidos da Inglaterra que vinham do Brasil, vinham para o Brasil. É uma gíria diferente, alguns né, padres, Damião? alguns padres que vêm aqui, eles afirmam que isso aqui, sem medo de errar, isso aqui e algumas garrafas que tem de 1400. Damião, mas essa quarteira para carregar água para o roçado. Água? Não, essa daqui. Aqui era os recipientes que vinham os comprimidos da Inglaterra para o Brasil. Aliás, tem até os nomes. Comprimido? Comprimidos. Que os padres que andam aqui, alguns historiadores que andam aqui, me imunem com conhecimentos dizendo que foi na embarcação de Pedro Álvares Cabral. Certo? Pronto. Aqui as coisas mais antigas que eu tenho. Repito. Alguns historiadores que andam aqui me imunem, ao mesmo tempo, que essas garrafas aqui foi o vinho que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil nas embarcações. 1400 e... pode olhar. 1463. Tá certo? Uma raridade, pessoal. Raridade, fora de sério. Uma das coisas mais antigas que eu tenho aqui. Tá certo? Essa balança aqui... viu? Essa balança aqui foi do fumeiro mais famoso que o Cariri já viu. Por exemplo, São João do Cariri. Aliás, o Cariri, por inteiro. Era 10 feiras, 10 cidades que esse Emiliano Santana da Silva, conhecido como o esposo de Dona Santina, uma das mulheres mais conhecidas, que passou a ser a sogra de meu irmão. Que eu tenho a mesa... Eu tenho a mesa do casamento da mãe dela, 1924. 1924. Aqui a bengala do primeiro coveiro de Queimadas de Campina. Fui ver exatamente em Queimadas de Campina. Aqui foi da primeira louceira de Livramento. Aqui foram os armadores da fazenda da casa da moça mais rica do Simão Lopes. Aqui veio da Guerra de Farroupilha do Rio Grande do Sul. Certo? Inclusive, o avô de uma pastora, de uma missionária, chama-se Cátaro, que aqui no Nordeste, muita gente já veio aqui chamando de berrante, de chumbeiro. Serve carregar água. Os guerreiros lá. Viu? Para vocês terem ideia. Aqui, a bengala do Senhor, que deixava a unha crescer, colocava na brasa, formava um esporão, quando estava brigando com alguém, colocava nos olhos do rivais. Furou nos olhos. O dono dessa bengala aqui fui ver em São José do Egito. Essa bengala aqui foi do dono desse berimbau. Eu tenho o berimbau, tenho a bengala dele, tenho a filmagem com ele, conheci. Foi eu que tirei as 9 noites do terço dele. Esse baú não é o do Silvio Santos não, né? É não, mas é um baú da felicidade. Porque muitos salvaram suas feiras, colocando as suas feiras dentro desse baú. Ô Damião, eu tô vendo aqui um cadeado muito raro, né? É o dele, o original dele. Meu Deus do céu. Original dele. Isso aqui é antes do cadeado desse normal. Desse de hoje em dia, de ele fábrica. Não fecha porque não tem mais aí chave. Era ferreiro que fazia, viu, gente? O dele mesmo, aí é original. Eu tô vendo aqui umas ancoretas, né? Ancoretas, aqui a de madeira, de marmeleiro. De madeira eu não conhecia. Você tá vendo raridade aqui. Essa de zinco, a segunda de zinco e a terceira é a de borracha. Da minha época é essa de borracha. Tá certo? Muito bem. Colocava num jumento, né? Aqui foi o baú de Seu Bono, onde ele guardava o dinheiro. Para quem quer saber Seu Bono quem é,
o dono de 5 fazendas grandes no Cariri. Por exemplo, Acapuçu, Santa Clara, Caiçara, Bonfim e As Almas, que hoje é do Ibama. Hoje é do Ibama. Serve como estudo, né? Exatamente. Aqui chama-se Pitisqueiro. Ô Damião, me explica um negócio, já que nós estamos no mar, vamos nadar. Nadar. Qual a diferença entre pitisqueiro e cristaleira? Muito bem. Você me pergunta 2, eu vou fazer a explanação de 5. Certo? Beleza. Muito bem. O que é pitisqueiro? Pitisqueiro, simplesmente, de preferência, era para guardar a louça do casamento original. A noiva que ia casar. A noiva que ia casar, se alguém presenteasse, levaria os pratos, a terrina, que eu vou mostrar a vocês o que é terrina, de diversas qualidades. Terrina não é mais nem menos. O que é que vem dizer terrina? Terrina significa tigela com tampa. Tigela sem tampa é só tigela. Por isso muita gente diz, quando o homem não é homem, diz assim, é homem meia tigela, porque não tem tampa. Tá entendendo? Então, pitisqueiro. O pitisqueiro menor, ou seja, pitisqueiro significa um móvel de 2 portas. De 2 portas, que varia. Às vezes tem vidro e não tem. Por exemplo, vocês vão ver o que tem vidro dos 3 lados e outros não tem. Tá certo? Prateleira. Já é cristaleiro. Ou cristaleiro. Não, isso aqui é pitisqueiro. Todos aqui são. Já ganhei, modesta parte. Mas devido ser nova, para o meu... que eu poderia ter também, modesta parte. Eu poderia ter aqui nos meus trocinhos, eu poderia ter também, que eu já ganhei. Mas quando eu ganhei de algumas famílias, eu vi alguém mais interessado e eu com pena de trazer, mesmo os velhos que me deram, dando ênfase para eu trazer. Porém, eu não quis trazer porque vi alguns netos. Certo. Mas cristaleira já é um pouco diferente, nova, porque, por exemplo, esses cristais que tem aqui, realmente, pela força da lógica, era para eu colocar na cristaleira, feita de cristal. Eu estou dizendo isso baseado nos que os velhos me muniram para eu poder dizer. Por exemplo, esse pitisqueiro aqui foi a louça do primeiro prefeito, dono daquele cofre lá. Essa louça aqui, por incrível que pareça, é de 1721, essa louça aqui. E essa louça aqui foi exatamente do casamento de Nestor de Andrade, para vocês terem uma ideia. Essa aqui foi a primeira pulverizadora também de sola que apareceu em Jericó, exatamente Jericó, ali perto de Serra Branca, certo? Quando vocês veem coisa antiga, olhe também uma coisa aqui, essa aqui é a lousa de afiar navalha para tirar barba, cabelo, claro. E aqui a faca de mesa de meu bisavô, do que criou minha mãe, considerado de faca de mesa. Uma das facas, na época, mais procurada, essa marca aí, chamada de Sica. Tá certo? Damião, isso daqui seria uma pedra de morro? Hoje, alguém esmeril, só que não é esmeril. Essa aí é mais fino, né? Mais fino, isso é para navalha, que o gume é tão fino que só se afia exatamente com a lousa. Você vê que é bem mais essa fino, lousa aí, que depois passou a ser quadro negro de grupo, para colocar aqui, pega precisamente giz, é do mesmo material. De Hernandes Veríssimo de Souza, certo? É para planear a madeira, né? Exatamente. E essa aqui foi a primeira de ferro que ele conseguiu, tá certo? Isso daqui é mais moderna, né? Moderna, exatamente. Isso daqui já tem os ajustes. Exatamente. Aqui. Que ali também tem. Pegava aqui, né? Exato. Aqui a balança de madeira. Essa é a balança de madeira. São 3 balanças aqui de madeira, certo? O dono do serrote foi o mesmo que fez esse distorcedor de cana. Pronto, o cabaço é esse aqui, conhecido por muita gente.
tá certo? Que poucos jovens também conhecem. A cuia é feita disso aqui, certo? Aqui faria duas coisas, tanto fazia a cabaça, certo. Esse aqui é cabaço. O que é cabaço? Cabaço, vamos chamar de recipiente, sem furar. Quando você fura, ele passa a ser cabaça. O que é cabaça? Cabaça é o recipiente que os velhos levavam água para o roçado antes da quartinha. Antes do zinco, antes do alumínio. Fazia isso aqui para levar água para o roçado. Na verdade, a quartinha substituiu a cabaça. Exatamente. Agora, antes da quartinha vem o cantil, que eu também tenho. Pega pra cá o cantil. O cantil é esse aqui do Clampião. Esse é o cantil falado. Quando apareceu o alumínio, antes do zinco, abandonaram o cabaço, veio o cantil. Depois do cantil, depois do cabaço veio a quarta de barro, que esfriava. Aquele ali não esfria. Esse aqui, botando na sombra, já esfria. E esse aqui é o cantil, que era mais maneiro para você até trabalhar, dependendo da distância da árvore que tivesse perto do trabalho, do campo de trabalho, você já conduzia como lampião. O lampião andava com isso aqui porque não tinha paradeiro certo. Dependendo do percurso que lampião andava pendurado. Você pode olhar no filme dele, no filme original, certo? Quem andava muito também é os soldados do exército, né? Exatamente, isso aqui é o cantil. Aqui já é a charrete que um dos homens mais ricos do Cariri casou sobre esta charrete aqui. Os pneus originais são aqueles, como eu mandei restaurar, aí os pneus são novos aqui, inclusive só teve um passeio essa charrete depois que eu ganhei, que eu mandei restaurar, foi o padre pediu para fazer um desfile na Sexta da Paixão, certo? Ali é o cultivador de marcha. Outra raridade, todo de ferro, não tem nada de madeira. Quando o garrote é pequeno, mexe numa marcha, a roda fica pequena. Quando o boi é grande, mexe na marcha, a roda grande aparece. Cada um desse foi o velho, uma velhinha que me deu, cada um com sua história. Por exemplo, essa aqui de 1900. Essa de 1900 chamada de Cosma. De Cosma. Daqui mesmo? Daqui mesmo. A mãe de um senhor que faleceu com 83 anos. Quando se refere à terrina, é essa aqui, olha. Com a tampa, né? Tampa. Tigela. Outra terrina aqui foi de não sei se você escuta falar em doutora Elza Vilar. Ela mora mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Aqui 1900, essa aqui é uma louça rara chamada de ágata. Ágata. Quando alguém ouvir falar em ágata, conheça aqui. 1900, de um homem chamado Nicolau. Aqui foi exatamente a neta do primeiro, eu vou chamar de engenheiro, porque era dono do engenho, que aqui tem um apelido, engenheiro, para muita linguagem é outro tipo, mas engenheiro aqui, o linguajar, o povo adota como engenho. Usineiro, chamado usineiro, no Recife chama-se usineiro, e aqui é engenheiro de engenho. Isso aqui, para você ter uma ideia, certo? Aqui foi mãe de uma grande professora em São José dos Cordeiros, chamada Dona Nininha, professora há mais de 40 anos. Aqui é o torno de Hernandes, aqui o primeiro moinho de um homem chamado José Viana. Esse moinho foi comprado em 1924 em Limoeiro, perto de Recife. Pessoal, estamos encerrando nosso vídeo por hoje, né? Eu sei que se nós for explorar o que o Damião tem aqui, o conhecimento teórico e do que ele tem aqui, vamos passar a semana. Né? Passaria mesmo, realmente. Mas nós vamos terminando o vídeo por aqui, né? Agradecendo a Damião, agradecendo a você que assistiu o vídeo até o final, né? Agradecer ao meu cinegrafista Diego, né? E fica conosco, continua conosco. Se gostar do vídeo, compartilha, curte. E vai ter muitos vídeos aqui com o Damião, certo? Um abraço a todos
e até lá.